A história começa na cidade de Itatiaia, interior do Rio de Janeiro, no Brasil. Mais precisamente na paróquia de São José. Aqui ele viveu durante vários anos e dedicou a sua vida, seu trabalho, sua missão. Ele era mais filho dessa terra do que muitos moradores que aqui nasceram, como ele mesmo dizia. Nós estamos falando, é claro, do nosso querido Padre João Solak. Padre João, como era conhecido, nasceu na Polônia no dia 4 de abril de 1945. Um jovem já animado, participou de vários movimentos sociais, até de guerra ele já participou. Você quer conhecer um pouquinho mais sobre o Padre João Solak? Nesse documentário especial, preparamos uma entrevista que com certeza você vai gostar. Vem com a gente, vamos lá! Pelos prados e campinas verdejantes eu vou, é o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou, minhas forças do Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos nos caminhos eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu. Em abril e 20 de maio que termina oficialmente a Segunda Guerra. Lá estava aquela bagunça, né? Bagunça de um lado, mas Polônia era algumas cidades em ruínas. Centro de Varsóvia bombardeada. Por quê? Porque era a capital e mais. Os russos chegaram já como libertadores, né, empurrando ali o resto do exército alemão. E quando estiveram já perto de Varsóvia, do outro lado do rio Vístula, a cidade foi ocupada ainda pelos alemães nazistas. Os russos do outro lado, em vez de logo vir para tirar os alemães, então eles ficaram lá parados. E resultado, Polônia, habitantes de Varsóvia fizeram um levante contra alemães. Então, como
disse, vingança, alemães estavam queimando, bombardeando também Varsóvia. E os russos do outro lado esperando 2 meses para Fazer alguma coisa. acabar com a Varsóvia. E para depois entrar como grandes libertadores. Só que eles, o governo comunista na Polônia já se instalou em julho de 44. Varsóvia foi bombardeada a ponto que, por exemplo, o centro antigo de Varsóvia, nos anos 50, mas principalmente 60, foi reconstruída. Mas boa parte da cidade nem valeu a pena reconstruir. Foi tudo demolido e fazendo cidade nova. Não tinha jeito. Outra cidade que era chamada no alemão Breslau, porque por bom tempo foi ocupada pela Alemanha. A cidade, aquela região. Então, eles, para qualquer eventualidade, eles fizeram umas fortificações muito grandes. E assim que, depois, quando no fim da guerra, russos já chegaram até lá, alemães também arrasaram, bombardeavam e russos também bombardeavam. Então, a Polônia ficou com problemas até necessidades. Eu me lembro nos anos 50, nossa região lá é montanhosa assim, então quando veio, não me lembro que ano, 53, talvez 4, inverno bravo, bastante neve, e para fazer alguma coisa para a venda nós tínhamos 3 quilômetros. 3 quilômetros. E ainda a gente chegava lá às vezes e não encontrava mercadoria. Porque outros já estiveram na frente e compraram. Então a gente voltava com mãos vazias. Eu me lembro que mais para frente, depois, já, quando eu estava com uns talvez 10 anos de idade. Então, porque quando eu estava com 7 anos, meu pai me fez esqui daquele, conformidade, né? O tamanho. Curto. Depois eu fiz eu mesmo. Esqui já 1,80 m, acho, né? Para adulto. Então no inverno a gente andava de esqui na neve. Porque a neve às vezes estava assim. Vai andar, afundar, né? Quantos graus lá na Polônia, padre, chega? Eu me lembro, não sei que ano era, assim, 36 negativos. Mas até 20 não era normal, não era assim, raro. Muitas vezes já novembro chegava na temperatura baixa e dezembro, janeiro, fevereiro, 20, 20 e pouco. Então, assim que a solução era esqui. E tinha aula, mesmo com Aulas frio? não, aulas até 25 negativos tínhamos aulas no primário. E Passando 25, abaixo de 0, então escola fechada e não tínhamos aulas. Mas a gente tinha alegria, porque dia inteiro para esquiar, né? E da casa do senhor até a escola era muito longe? 3 quilômetros. 3 quilômetros. Lá o ensino é regular, nessa época era regular? O senhor estudou até os 18 anos, como hoje? Não, naquele tempo era 7 anos primária. 7 anos. A gente se alegrava, porque podia esquiar das 8, por exemplo, até umas 4, porque pelas 4 já anoitecia. escurecia.
E o seu trabalho chegou a trabalhar na adolescência? Ajudava em casa? Como que foi essa parte? Sim, porque eu sou mais velho dos irmãos. São quantos irmãos que o senhor tem? Uma história, porque uma irmãzinha que nasceu depois de mim, eu 45, ela 47, mas faleceu com meio a 6 meses, mais ou menos. Depois nasceu 49 e o meu irmão foi morto, ônibus matou ele quando estava com 5 anos. Então, com 51, nasceu outro irmão, também já hoje falecido, né? E só em 55 nasceu irmã. Vocês eram em 4, então? Vivos somos 3 agora. São 3. Eu e meu irmão e irmã estão na Polônia. Eles estão na Polônia. E eu estou do outro lado da... Peregrinado pelo mundo. Do oceano. Mas então, você estava falando sobre o trabalho. Eu perguntei sobre lá na adolescência, juventude, o que o pessoal Então, fazia? nós tínhamos uma pequena propriedade, mas o pai trabalhava praticamente em Cracóvia. Naquele tempo estavam se construindo uma cidade modelo, assim, sem Deus, comunista, né? E usina com o nome de Lenin. Sugestivo. Quando veio mudança de regime, Lenin era assim, 3 metros pelo menos de altura. Os operários deram jeito e derrubaram Lenin no chão. O senhor participava desses movimentos, Padre João? Eu participava quando estava no segundo grau. Era sempre de Em resistência, Cracóvia. sempre aquela coisa de resistência, mas assim, tinha que ser velada, né? Sim. Eu, em 64, participei porque eu estava já no seminário. O senhor entrou no seminário com quantos anos? Para seminário menor eu fui com 14 anos e pouco. Segundo grau comecei no seminário. Estudamos lá 2 anos, mas como o seminário não era reconhecido pelo Estado, então a gente não podia fazer madureza, a gente chama lá. Então era preciso depois procurar um jeito de entrar num colégio estadual. Então fiz 2 anos em Cracóvia depois. Mas primeiro fiz noviciado, depois 2 anos em Cracóvia no Colégio Liceu de Sobieski, onde estudou o atual presidente da Polônia e a esposa dele, né? Mas estudei lá porque fiz para os o pessoal que trabalhava fora. Então tive que arrumar atestado como se eu estivesse trabalhando. Só que polícia, serviço de segurança a gente chamava, como aqui a gente falava também tempo atrás, ou DOPS, né? Serviços de inteligência, segurança. Eles estavam de olho, então eles sabiam todo o meu percurso. É assim que, por causa principalmente que eu tive, o governo fazia de tudo para nem seminarista nem padre tivesse contato com juventude. Para não influenciar. E eu tive amizade com um professor de história, mas o cara conhecia a história assim, principalmente do século XIX e XX. Então a gente tinha uma formação e depois no colégio também tivemos vários professores, professoras que depois da Segunda Guerra saíram da Universidade de Lviv
o Lvov naquele tempo, hoje está no território da Ucrânia, né? Mas era cidade porque fazia parte daquela parte da Ucrânia, da Polônia, fazia parte da Polônia. E como russos invadiram no início de 1939, não no início, também em setembro, então eles anexaram a parte leste da Polônia, né? E aquilo foi já tomado pelos russos. Então eles deram um ultimátum, 46. Poloneses, tem a opção ou voltar ir para a Polônia ou podem permanecer. Só que os que foram para a Polônia ficaram na Polônia e vários professores. Eu tive alguns de literatura, de história, de biologia, da língua russa. Agora, os que ficaram, a maioria foi deportada para Cazaquistão. Eles davam, não me lembro, 24 horas para juntar alguns trapinhos e depois a gente chamava aqueles vagões kibitki, que eu vi na Lituânia quando estão esses vagões. E que iam para lá para o fundo da Sibéria, Cazaquistão. E muitos morreram lá porque sem moradia, frio aquele da Sibéria, né? Eles faziam buracos no chão e cobriam do jeito que podiam e moravam naqueles buracos por algum tempo, até fazer alguma casinha. Uma família que já faleceram, mas me mostraram fotografias daquelas moradias. É buraco no chão, 3 metros de profundidade, e se escondiam lá. Era vida. Situação. E no seminário o senhor ficou quanto tempo, padre? Eu terminei segundo grau 64, e como já estava na lista dos serviços de inteligência, serviço de segurança, então 65 eu tive prazer de conversar com oficiais de segurança. Aí o senhor foi trabalhar com eles? Não, Foi? Não, o senhor foi intimado a sair de lá. Foi intimado a rachar fora? De uma forma educada, eles pediram que o senhor escolhesse. Não, eles procuravam fazer cabeça da gente. Não, mas como eles, o espírito de revolta, Sim. porque eu tive, atrás desse professor, bom contato com a juventude do técnico de comunicação. Então isso também pesou. Então, assim, juntaram uma série de motivos. Tive conversas com oficiais, não vou contar alguns detalhes porque. Mas eu estava na 65 na montanha, recebi notícia que tenho que me apresentar em Cracóvia, como aqui na junta militar, né? Sim. Então já fui convidado para outubro me apresentar no quartel. Mas antes, mês de maio, eu acho, fui condenado para 2 anos de cadeia. Essa foi a última entrevista feita pelo padre João Solak. Com certeza vai deixar um legado na nossa história. Ele participou de vários momentos, várias ocasiões, tanto aqui no Brasil quanto em outros países. Você irá conhecer um pouco mais sobre a vida do padre João ao longo dos próximos episódios. Vale a pena acompanhar.